Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. A mensagem de hoje será uma mensagem poderosa e cheia de revelações para mudar sua vida se você colocar ela em prática. De nada adianta você ouvir as mensagens se você não fizer nada com elas. Muitas pessoas ouvem uma mensagem, Deus fala com elas e elas só dizem: Deus falou muito comigo nesta mensagem. Ok, legal, muito bom isso. Mas se Ele falou, sinal que Ele quer que você pratique o que você ouviu ou que faça o que Ele está mandando você fazer. A fé sem ação é morta, e sem agir com fé é impossível agradar a Deus. Então ouçam o que Deus tem para lhe falar e faça o que Ele está mandando você fazer. Aí você terá vitórias e muitos milagres que já poderiam ter acontecido na sua vida irão acontecer. Na mensagem de hoje vamos falar sobre tempestades que surgem do nada. Coisas que às vezes não estamos esperando que acontecessem, mas acontecem. Por isso temos que estar preparados para esse dia. Podemos viver em paz, porque Jesus nos prometeu isso, mas não dá para ficar relaxado sem vigiar e orar. Muitas pessoas erram nesse momento, nos momentos de paz, e acabam deixando de ler a Bíblia, de orar e até de buscar Deus. Isso vai fazendo a pessoa se esfriar. O crente fervoroso sempre está ali, sempre está firme, sempre está se fortalecendo. Ele não para, ele não desiste, ele não relaxa. Entendam o que eu vou falar. Mesmo que você esteja firme e se fortalecendo na presença de Deus, podem surgir tempestades em sua vida. Porque lembram do que Jesus disse? João capítulo 16, versículo 33? Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ter paz em meio às aflições ou tempestades é ter total confiança em Deus, sem duvidar e sem perder o foco. Como assim, pastor? Perder o foco? Quando a pessoa está focada, ela está concentrada naquilo que ela está fazendo. Ela não perde a atenção. Em momentos de tempestades, não podemos nunca perder o foco, senão a nossa fé se abala. O nosso foco é Jesus, é acreditar nele e confiar nele, olhar sempre para ele. Na Bíblia Sagrada, temos um exemplo de um homem que andou com Jesus, mas perdeu o foco no momento em que não podia perder. Estou falando de Pedro. Jesus tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação, onde havia alimentado 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, e mandou que seus discípulos pegassem o barco e fossem primeiro que ele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Mateus capítulo 14, versículo 22. Imediatamente após, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Vejam que Jesus insiste com os discípulos. Guarde isso porque depois vamos falar sobre essa insistência de Jesus. Mas Jesus, depois que despede a multidão, ao invés de descansar, ele foi para o monte orar. Vejam a importância da oração. Jesus é o que mais nos ensina o quanto devemos orar. Ele tinha acabado de pregar para uma multidão, fez vários milagres, alimentou eles e ao invés de ir descansar, subiu ao monte para orar. Mateus capítulo 14, versículos 23 e 24. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho a um monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava ele só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Jesus, ele não relaxava. Ele não perdia o foco. Vejam que ele foi orar. O barco dos seus discípulos, no entanto, já estava sendo castigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Será que os discípulos oraram antes de sair de lá? Será que pediram a Deus que os levasse em segurança? Aprenda uma coisa, em sua caminhada com Cristo, você tem que sempre orar. Em todos os lugares que você for, coloque Deus na frente. Ore pedindo para Ele estar no controle da sua ida e da sua volta para casa.
Aí você vai perguntar, até se eu for na padaria do outro lado da rua, pastor? Sim, até se você for do outro lado da rua, sabe por quê? Os discípulos só iriam atravessar de um lado da margem para o outro. Seria uma travessia curta e por isso relaxaram, achando que nada ia acontecer. São nesses momentos em que achamos que nada vai acontecer que surgem as tempestades. Porque o diabo, ele anda ao derredor, buscando a quem ele possa tragar, buscando os crentes que estão deixando de orar. Se os discípulos de Jesus, antes de atravessar, tivessem orado, talvez não tivessem ventos contrários. Lembram que falei que Jesus insistiu para que eles entrassem no barco e atravessassem a margem? Jesus, quando insiste para fazermos algo, temos que fazer, não podemos deixar de fazer, mas sabendo que vão surgir ventos contrários para que você não consiga fazer o que ele te mandou fazer. Por isso, a oração tem que ser algo que você precisa colocar na sua vida, porque após ouvir o que ele te mandou fazer, ao invés de somente ir, vá orar e pedir para ele estar com você. Os discípulos entraram no barco, surgiram ventos contrários e Jesus foi na direção deles andando sobre as águas. Jesus sempre vai estar acima das tempestades. Ele estava sobre as águas. Ele anda sobre elas. Seja quais forem as tempestades na sua vida, Jesus está indo na sua direção. Ele não recua. Glórias a Deus por isso. Temos um Deus que não recua e vem na nossa direção quando surgem os ventos contrários. Os discípulos naquele momento veem um homem andando sobre as águas. Mateus capítulo 14, versículos 26 e 27. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Fico imaginando a cena dos discípulos gritando: "Socorro, socorro, tem um fantasma nas águas." Devem ter se abraçado, devem ter tentado se esconder no barco. Mas para nós pode até ser uma cena engraçada. Mas só quem está passando pelos problemas é que sabem o quão tenebroso eles podem ser. Ali Jesus para eles era algo tenebroso, porque eles não sabiam que era Jesus. Mas ele imediatamente, ou seja, sem demorar, mostra que é ele. Jesus, sempre que estivermos aterrorizados com alguma coisa, vai estar perto para nos ajudar. Ele imediatamente disse: "Não temas, sou eu." Jesus está falando para você agora. Para você que está passando por um problema muito sério, seja de saúde, seja na família ou no trabalho. Não temas, sou eu que estou andando sobre as suas tempestades. Eu ando sobre elas e se você vier na minha direção, eu te ajudo. Pedro, neste momento, faz o quê? Ele faz o que tinha que fazer. Mateus capítulo 14, versículos 28 e 29. Ao que Pedro exclamou: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." Então Jesus lhe responde: "Vem." E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Por que Pedro fez o que tinha que fazer? Porque antes de ir, ele perguntou se é Jesus mesmo. O diabo é enganador. Ele vai tentar te enganar muitas vezes, mandando você ir na direção contrária de Deus. Por isso, nos momentos de dúvidas para saber se é Deus que está te mandando ir ou falando com você, clame e peça para Deus te mostrar. Até dizendo: "Senhor, é o Senhor mesmo que está mandando eu ir?" Se for Ele, com certeza Ele vai te dizer: "Vem." Jesus falou para Pedro: "Vem." Pedro estava em um barco em que Jesus insistiu que ele entrasse. Aparentemente, era o lugar mais seguro para ele estar e não fora dele, correto? E Jesus fala o que para ele? Saia da sua segurança, saia da sua zona de conforto e ande na minha direção. Pedro poderia recusar, mas ele foi porque confiou em Jesus. É isso que devemos fazer, confiar sem ter medo. O medo pode até bater em certos momentos, mas quando confiamos, o medo fica de lado. Pedro deixou o medo de lado, saiu do barco e começou a andar na direção certa, a direção de Jesus, sobre as águas. Ele estava andando sobre as águas. Muitas pessoas, nos momentos de medo, ao invés de ir na direção de Deus, ficam apavorados e esquecem de que o Todo-Poderoso está por perto para ajudar. Pedro foi, mas vejam o que aconteceu. Mateus capítulo 14, versículo 30. Mas quando ele olhou em volta e sentiu a força do vento,
ficou cheio de pavor, começou a afundar e gritou: "Salva-me, Senhor!" Lembram que eu disse que não podemos perder o foco? E o que aconteceu neste momento? Pedro, ao invés de continuar olhando para Jesus, ele olhou para sua volta, olhou para onde não tinha que olhar, perdeu o foco e começou a se perder, começou a afundar. Quando você perde o foco em meio a uma tempestade, pode ter certeza, você vai afundar. Por isso, nunca pare de olhar para Jesus nos momentos difíceis da sua vida, não pare. Pedro olhou para os lados e sentiu o vento, perdeu o foco, mas em seguida diz: "Salva-me, Senhor! Salva-me, Senhor!" Quando você precisar de ajuda, procure Deus e não outras religiões ou homens que você acha que pode te ajudar. Quando Pedro pede socorro, vejam o que acontece. Mateus capítulo 14, versículo 31. Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Jesus fez o quê? Ele estendeu devagar a mão? Deixou ele afundar? Ficou ali olhando Pedro se afogar? Ficou pensando se devia? Será que eu devo ajudar o Pedro? Será que não? Não, ele não fez nada disso. Ele imediatamente estendeu sua mão. Sempre que você clamar por socorro, Jesus vai imediatamente lhe estender sua mão para te ajudar. Não perca o foco, nem vá na direção errada. Mas se por acaso for e estiver se sentindo em perigo, clame a Deus e Ele imediatamente irá te socorrer. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte, palavra poderosa para podermos colocar em ação. Muitas pessoas passam por lutas e aflições, mas acabam perdendo o foco, começam até te buscar, mas depois deixam os ventos contrários desanimar ela. Deixam elas fazer com que o diabo consiga vencer as suas batalhas. Pai, não podemos ser assim e não queremos ser assim. O nosso foco tem que estar no Senhor. Não podemos olhar em outra direção. Quando estiver passando por uma tempestade, nós vamos olhar somente para o Senhor. Nós não vamos olhar para os lados, para os ventos contrários. Pelo contrário, nós vamos olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor possa nos ajudar. Que o Senhor possa todos os dias nos fortalecer. Te pedimos isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.